E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu daquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo a palavra do homem de Deus, que clamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendeu contra ele se secou e não podia tornar a trazê-la assim. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontou por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, te darei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metades da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde veio a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fez aquele dia em Betel, bem como as palavras que disse ao rei. Tudo contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por quê? E por qual caminho ele se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde tinha ido o homem de Deus que veio de Judá. Então disse a seus filhos: Abordai-me um jumento, e abordaram-lhe o jumento, no qual ele montou, e foi atrás do homem de Deus, achando-o assentado debaixo de um carvalho, lhe disse: Eis tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém lhe mentiu. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Aconteceu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que veio de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fostes rebeldes à ordem do Senhor, e não guardastes os mandamentos que o Senhor teu Deus te mandou, antes voltastes e comeste pão e bebeste água, no lugar de que o Senhor te disse: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fez voltar. Este então se foi, porém um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, como também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo caído no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava:
E ouvindo o profeta que o fez voltar no caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe falou. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver, estendido no caminho, o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. Ele colocou o cadáver no sepulcro, no seu próprio sepulcro, e o plantearam, dizendo: irmão meu, sucedeu que, depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: morrendo eu, sepultai-me nos sepulcros em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria consagrava pastor dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruir e extingui-la da terra. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão. Vai a Siló, eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel. Vai a ele, ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez. Se levantou, foi a Siló e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo de Tê e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel. Rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti. Mas tu não fostes como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizestes outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porque o Senhor disse: tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o planteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá
à casa de Jeroboão no mesmo dia, o que já está acontecendo. Também o Senhor ferirá a Israel como se agita a cana nas águas. Arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e os espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando o Senhor a ira. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou, voltou para Tisa, chegando ela ao limiar da porta morreu o menino. E eles o sepultaram, e todo Israel o planteou conforme a palavra do Senhor, a qual disse pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade era. Roboão, quando começou a reinar, 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolheu de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os pecados que cometeram, aborreceram, no mais do que todos os seus pais fizeram, porque também eles edificaram altares, estátuas e imagens do bosque sobre todo o altar e todo o alto outeiro de debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha lançado da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar.